Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Homeview. A temática da semana é astronomia e a nossa aula vai ser sobre características e fases da Lua. Eu me chamo Milena, sou graduanda em licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas pela Unesp de Ilha Solteira. Basicamente, o que vamos abordar? As características da Lua, as principais fases da Lua, Lua nova, Lua quarto crescente, Lua cheia, Lua quarto minguante, a rotação lunar. Vamos passar para entender um pouquinho melhor o eclipse lunar solar. E vamos responder dois questionamentos, né? Mas e se não houvesse a Lua? E o que são e como funcionam as marés? Então, a Lua, ela é o corpo celeste mais próximo da Terra. A distância média da Terra com a Lua é em torno de 384 mil quilômetros. Então, essa medição através de laser e espelhos na Lua, eles avaliaram o tempo que levava para chegar e retornar. Então, com isso, eles estimaram a distância da Terra e da Lua, o que foi esse valor médio variando de 384 mil quilômetros, mas variando de 356.800 quilômetros a 406.400 quilômetros. A Lua, então, ela é um corpo diferenciado, pois tanto a crosta, o manto e o núcleo são distintos em termos geoquímicos. A Lua ela vai possuir um núcleo interno sólido, que vai ser rico em ferro, um núcleo externo fluido, composto essencialmente por ferro em fusão, e esse núcleo vai ser envolto por uma camada parcialmente em fusão. O que acredita-se é que essa estrutura ela tenha sido desenvolvida a partir da cristalização de um oceano de magma, pouco tempo depois da formação da Lua, há cerca de 4,5 bilhões de anos. Então, essa cristalização do oceano de magma teria criado um manto máfico, através então da precipitação e afundamento dos minerais olivina, piroxena e ortopiroxena. Não podemos deixar de falar sobre o regolito, né, que é uma camada solta de material heterogêneo e superficial que cobria rochas sólidas na Lua, que tinha em grande quantidade lá. Ele tem uma composição química variada, já que ele é heterogêneo, né? Você encontra sílica, alumina, cal, óxido ferroso, óxido de magnésio, dióxido de titânio, óxido de sódio. Né? Todos esses compostos, eles compõem esse regolito que é encontrado na Lua. A Lua ela vai ter três movimentos principais que a gente precisa entender bem. Ela vai ter a rotação em torno do seu próprio eixo, então ela vai estar fazendo essa rotação no seu próprio eixo. Vai fazer a translação em torno da Terra e a revolução juntamente com a Terra em torno do Sol. Todos esses movimentos. Como ela é o corpo celeste mais próximo, ela vai se mover mais rapidamente em relação a nós, com exceção de alguns meteoros que passam, né? São passageiros, né? Recorrentes. Fora isso, ela é o corpo celeste que se move mais rapidamente em relação a nós. À medida que a Lua ela vai viajar ao redor da Terra, ao longo do mês, ela vai passar por ciclos de fases, né? Conforme ela faz esse movimento ao redor da Terra, ela vai passar por ciclos de fases, né? Que é característico você ver sua forma variando gradualmente, né? E isso dá origem às fases da Lua. No caso, as principais que a gente vai abordar: quarto minguante, Lua cheia, quarto crescente, Lua nova. A relação do fenômeno das fases da Lua é bem compreendida desde a antiguidade. O grego Anaxágoras ele já conhecia sua causa e o Aristóteles ele registrou a explicação correta desse fenômeno. Né? As fases da Lua elas vão resultar do fato de que ela não é um corpo luminoso, e sim um corpo iluminado pela luz do Sol. Então ela não produz a sua própria luminosidade, sim é iluminada. Ela vai ter uma face iluminada que vai estar voltada para o Sol, no caso, e a face da Lua ela vai representar o quanto dessa face iluminada, né, e está voltada para o Sol, e está voltada também para a Terra. Então, justamente por causa do movimento em torno do seu próprio eixo, né? Então ela vai ter essa diferença. Tá? As quatro principais, como a gente viu, Lua nova, Lua quarto crescente, Lua cheia, Lua quarto minguante, a gente vai ver rapidamente. A Lua nova, a face iluminada dela, ela não pode ser vista da Terra. Então a gente não vê a face iluminada dela, já que ela está na mesma direção do Sol. E, portanto, ela está no céu durante o dia. Ela nasce em torno de 6 horas da manhã e se põe em torno aproximadamente 6 horas da noite. A Lua quarto crescente, ela vai ter metade do disco iluminado, podendo ser vista da Terra. Quando ela é vista do hemisfério sul, a forma da Lua ela vai lembrar um C, enquanto do hemisfério norte vai lembrar um D.
A letra D. A Lua e o Sol vistos da Terra, eles estão separados de 90 graus. Então você tem a relação quarto crescente, já que o Sol vai estar em uma posição, a Lua em outra, separados então 90 graus. Enquanto a Lua está a leste do Sol, né? Então ela vai, por ela estar a leste do Sol, ela vai ter o lado oeste iluminado. A Lua ela vai nascer aproximadamente meio-dia e vai se pôr aproximadamente meia-noite. A lua cheia ela vai ter toda a face iluminada voltada para a Terra. Então toda a face que está sendo iluminada pelo Sol vai estar voltada para a Terra. Então a gente vai conseguir ver um disco bem luminoso, né, durante toda a noite. Lua e Sol vistos da Terra estão em direções opostas, né, separados de 180 graus. Essa é a separação deles, ou 12 horas que convertendo essa separação. A Lua ela vai nascer aproximadamente 6 horas da noite e vai se pôr aproximadamente 6 horas da manhã do dia seguinte. No caso da Lua quarto minguante, ela vai ter metade então do seu disco iluminado podendo ser vista da Terra, como no caso do quarto crescente. Quando vista do hemisfério sul da Terra, a forma da Lua vai lembrar a letra D, né, o contrário então da Lua quarto crescente. E vista do hemisfério norte, ela vai lembrar a letra C. A Lua ela está a oeste do Sol, que vai estar iluminando então o seu lado leste, ao contrário então da Lua quarto crescente. Então, a gente consegue ver essas diferenças. Ela vai nascer aproximadamente meia-noite e vai se pôr aproximadamente meio-dia. Então ela vai ficar, por isso que a gente vê a Lua na parte da manhã também, justamente por causa dessas fases. E porque ela tem rotação também. Vamos entender então o mês lunar e o mês sideral. O intervalo de tempo entre duas fases iguais consecutivas, então, pensem nessas fases aqui que a gente estava trabalhando, né? Duas fases iguais consecutivas. Então, de lua nova até lua nova. Vamos lá. Esse intervalo de tempo é de 29 dias, 12 horas e 44 minutos e 2,9 segundos, né? Aproximadamente 29,5 dias. E essa é a duração do mês sinódico, ou lunação, ou período sinódico da lua, que a gente chama. Enquanto que temos então mês sinódico, pensem nisso. Agora, o mês lunar, também chamado de mês lunar, mês sinódico. Ele tem essa duração e nada mais é que um intervalo de tempo entre duas fases iguais consecutivas. Prestem bem atenção nessa parte. Já o período sideral, ou mês sideral que a gente chama, ele é o tempo necessário para a Lua completar uma volta em torno da Terra em relação a uma estrela. A duração do mês sideral, ou período sideral, é de 27 dias, 7 horas, 43 minutos e 11 segundos. Então, o que a gente pode ver? Que ele é 2,25 dias mais curto do que o mês sinódico, né? Ou mês lunar, melhor falando. Então, essas diferenças é interessante ressaltar para a gente ver que é uma diferença de tempo mesmo que ocorre. A gente separa, então, o intervalo de tempo entre duas fases iguais consecutivas sendo 29 dias e meio, enquanto que o período sideral, ele sendo o tempo necessário para a Lua completar uma volta em torno da Terra, é 27 dias, então é mais curto. Agora, o dia lunar. A Lua, ela vai estar a 13 graus para leste se movendo por dia, então se movendo 13 graus para leste por dia em relação às estrelas. Esse movimento que ela faz é um reflexo da translação da Lua em torno da Terra, que é completada então em 27 dias e meio, como a gente viu o mês sideral. O Sol, ele também vai estar se movendo 1 grau por dia para leste, então você vai ter esse movimento, já que os dois estão indo para leste. Aqui 1 grau, aqui 13 graus. Então, a gente pode ver que a Lua está se movendo, né, 13 menos 1, 12 graus por dia para leste em relação ao Sol. O que está acontecendo? Que ela está ficando... a cada dia a Lua ela vai cruzar o meridiano local 50 minutos mais tarde do que no dia anterior. Por que é importante a gente entender o dia lunar? Para a gente entender que se a gente usasse essa forma, nosso dia teria aproximadamente 24 horas e 50 minutos. Né? O dia lunar tem esse período, 24 horas e 50 minutos. Ou, sendo mais preciso, 24 horas e 48 minutos. Então a gente entendeu o conceito de dia lunar, mês sideral. Viu as fases da Lua e viu, são conceitos que é interessante a gente ter para entender melhor toda a relação Lua-Terra, né? Porque esses movimentos, essa interação que a gente considera, né? São separações que o ser humano mesmo faz para tentar entender melhor esse corpo celeste que está tão próximo da gente. Para a gente vai entender melhor a rotação da Lua. Então, à medida que a Lua orbita em torno da Terra,
completando seu ciclo de fases, então todas as 4 principais fases dela, ela mantém sempre a mesma face voltada para a Terra. Por que isso acontece? Você tem, então, a Lua tendo rotação sincronizada com a translação. E é por isso que a gente vê a mesma face voltada para a Terra. Esse seria o caso se não tivéssemos essa sincronização, né, da rotação e a translação, que é o que não acontece. E como a gente tem essa sincronização, que ocorre exatamente esse desenho, a mesma face voltada para a Terra. O que a gente entende disso? Que essa sincronização da rotação com a translação, ela é muito improvável que seja casual. Eles acreditam que ela tenha acontecido como resultado das grandes forças de maré exercida pela Terra na Lua, no tempo que a Lua era jovem e mais elástica. Porque a gente vai entender melhor as marés, né? Mas a questão gravitacional a Lua exerce, então, uma força gravitacional na Terra, e a Terra também exerce uma força gravitacional na Lua, né? Então, quanto mais próximo, mais atração vai ter. Quanto mais longe, menos atração vai ter. O que aconteceu é que essas grandes forças de maré exercidas na Terra, elas causaram deformações, né, tipo bojos, na superfície da Lua, freando a rotação dela até ela ficar com o bojo sempre voltado para a Terra, e portanto com esse período de rotação igual ao de translação. Essa perda de rotação teria, em consequência, provocado o afastamento maior entre a Lua e a Terra. Atualmente o que ocorre é que a Lua continua afastando-se da Terra a uma taxa de 4 centímetros por ano, devido a essa rotação sincronizada da Lua. A face da Lua que não podemos ver, ela se chama face oculta, né? E ela só pode ser fotografada pelos astronautas em órbita na Lua. Interessante ver aqui, o astronauta, se ele estiver lá na Lua, ele não vê a Terra nascer e se pôr, por exemplo. Se ele estiver na face voltada para, além disso, se ele estiver na face voltada para a Terra vai estar sempre visível para ele, né? Ele não vê, então, já por causa dessa sincronização, ele não vê se nascer e se pôr. E agora, se ele estiver na face oculta da Lua, que não é a face voltada para a Terra, ele nunca vai ver a Terra, por exemplo. A gente entendeu, então, essa rotação, que vai ter, então, uma face da Terra sempre, uma face da Lua sempre voltada para a Terra, a gente tem essa sincronização da rotação com a translação, por isso dessa face sempre de uma mesma face sempre voltada para a Terra. A causa dessa sincronização, acredita-se que foram as grandes forças de marés, que fizeram então com que houvesse uma perda de rotação, né, aos poucos, e um consequente afastamento. Então a Lua está a cada ano um pouquinho mais longe da Terra. Entendemos isso? Agora a gente vai entender os eclipses. Então o eclipse ele acontece sempre que um corpo entra na sombra de outro, é bem simples. Quando a Lua ela entra na sombra da Terra, acontece um eclipse lunar. Então a gente tem um desenhozinho aqui, mostrando um eclipse lunar. Então a Lua na sombra da Terra. Então a Terra está entre o Sol e a Lua. Então a gente tem a Lua na sombra da Terra e ocorrendo, então, a gente chama de eclipse lunar. Quando a Terra ela é atingida pela sombra da Lua, que é nesse caso aqui, a Terra sendo atingida pela sombra da Lua, a gente tem um eclipse solar. Então você tem esse alinhamento que a gente pode ver, que forma essa sombra. E por ser a sombra da Lua atingindo a Terra, a gente chama de eclipse solar. O eclipse lunar é quando a Lua ela está na sombra da Terra. Então em cada temporada a gente vai ter de 1 a 3 eclipses. Quando ocorre somente um, geralmente ele vai ser um eclipse solar. Se ocorrer 3, serão 2 solares e um lunar. Então a gente sempre vai ter mais eclipses, entre temporadas, mais eclipses solares do que lunares. Essas temporadas dos eclipses elas são separadas por 173 dias. Então não é meio ano certinho. É um ano menos 20 dias dividido por 2. Né? Em um ano acontecem no mínimo 2 eclipses, sendo os 2 solares. E no máximo 7 eclipses nessa temporada. Sendo 5 solares, então a gente pode ver que a maior porcentagem de eclipses solares, há uma maior porcentagem de eclipses solares que lunares, e 2 solares ou 4 solares e 3 lunares. Eu trouxe uma imagem aqui pra gente ver, uma foto do eclipse total de 4 de novembro de 1994. Essa foto foi tirada por autores em Santa Catarina, e ela demonstra bem claro a cromosfera. Então é o que a gente vê ocorrendo um eclipse. Então, mais algumas características da Lua que a gente vai ver. Essas áreas mais claras, elas são as terras altas.
enquanto que essas áreas mais escuras, elas são conhecidas como Maria, ou Mar em latim, que são bacias de impacto que foram preenchidas por lava entre 4,2 e 1,2 bilhões de anos, mais ou menos. E tem toda... Por isso que a gente vê, então, cores diferentes. Então, terras altas e aqui bacias de impacto com lava. Não se sabe ainda a origem da Lua com certeza, mas a teoria mais aceita é que um corpo do tamanho de Marte, mais ou menos, ele chocou com a Terra, ele se chocou há mais ou menos 4,5 bilhões de anos, e os resquícios resultantes eles foram se acumulando para formar o nosso satélite, né, natural, que é a Lua. A primeira visita à Lua foi em 1959 pela União Soviética, e essa visita foi através de sondas, né, e não o homem na Lua. Logo em seguida veio os Estados Unidos, né? Claro que eles fizeram diversas outras missões antes de mandar o homem, né, que foi efetivado em 20 de julho de 1969, então 10 anos depois que eles mandaram a primeira sonda, eles fizeram diversas outras missões para, enfim, mandar o homem à Lua, né. Então essa missão se viabilizou em 1969 com a missão Apollo. Nessa missão, os astronautas que foram, eles trouxeram cerca de 380 quilos de material, então rochas e solos, então regolito, as diversas características que a gente conhece da Lua, a gente só conhece graças a essa missão Apollo, né, onde eles trouxeram diversos materiais para serem estudados. Nessa imagem a gente pode ver então a União Soviética, né, toda feliz, e aqui os astronautas da missão Apollo. E aí a gente surge um questionamento quando a gente pensa em Lua, né, em satélite natural, qual que é a importância dela pra gente aqui na Terra, não só pra gente, mas pros seres vivos, né? E se não houvesse Lua, haveria vida na Terra? Se houvesse vida na Terra, ela seria como é hoje em dia, porque a vida na Terra ela teve toda essa interação com a Lua, né? E caso tivesse essa vida na Terra, ela iria evoluir da mesma forma do que ela evoluiu, né? Tendo esse corpo celeste exercendo força sobre nós. Bom, a gente sabe então que a Lua ela vai exercer uma força gravitacional sobre a Terra, e a Terra também vai exercer uma força gravitacional sobre a Lua. Essa força gravitacional que a Lua desempenha na Terra, ela vai operar em diversos tipos de organismos, como plantas e animais. O que pode destacar principalmente, né, como eu falei, são as marés, né? E essa força gravitacional vai provocar as marés, que vai influenciar diversas vidas marinhas, que vão ser abrangidas por esse fluxo de água, né? Mas aí a gente vai entender como que isso ocorre. A gravidade, ela consiste nessa força universal de atração entre todas as matérias. É importante a gente entender isso, né? O que é gravidade? Grandes oceanos, eles vão banhar todo o litoral terrestre, e o volume ele vai se alterar acima e abaixo de uma altura média. Então a gente considera uma altura média, e esse volume altera acima ou abaixo. Essa alteração, essa oscilação da massa líquida dos oceanos, a gente chama de marés. Então, o que são as marés? É essa oscilação do oceano. Como que elas ocorrem, né? A gente vai ver que é por causa dessa gravidade, né? É a ação gravitacional elas vão ocorrer devido à ação gravitacional entre dois corpos, que diminui com a distância. Então a gravidade ela vai puxar o que estiver mais próximo, como eu falei, com mais força do que aquilo que estiver mais longe. Então você tem essa interação. E os oceanos que estão mais próximos da Lua, eles sentirão então, consequentemente, uma maior atração em sua direção. Nessa imagem a gente pode ver que as fases da Lua vão estar tendo relação com as marés, né? Aqui no caso uma lua cheia, a gente pode ver que a maré ela é bem alta. Na lua nova também. Quando a gente pensa na quarta crescente e na quarta minguante, as marés são mais baixas. E aí a gente vai entender por que isso acontece, né, com as fases da Lua. Mas, voltando para o assunto, e se não houvesse Lua, né, ocorreria marés? Bom, a resposta é que sim, mesmo sem a Lua a gente teria marés, já que 1/3 das marés do nosso planeta, o Sol exerce gravitação sobre a Terra para essas marés ocorrerem. Então a gente tem a influência do Sol também. A gente pode ver aqui nessa parte verdinha aqui em volta da Terra é a ação gravitacional que o Sol exerce, né, as marés solares. Enquanto que aqui em branco são as marés lunares, né, a força.
Mas o Sol exerce 1/3 das marés no nosso planeta, já que ele está mais longe, enquanto que a Lua é 2/3, ela está mais perto e exerce essa força maior. A gente pode ver aqui, nesse caso, que são marés mais intensas, né? E aqui você tem a maré solar acontecendo, a maré lunar também. Porém, como elas, tanto o Sol quanto a Lua, né? Dependendo nessa posição, 90 graus do Sol, estão em posições diferentes, as marés também serão, né? Então, a 90 graus vão ter intensidades diferentes. A gente vai entender aqui melhor na maré de Cisígia. O que é essa maré? Essa maré ocorre quando você tem um alinhamento da Lua com o Sol. Então, ambos exercem uma força gravitacional sobre a Terra, a gente viu. E essa força gravitacional, quando ambos estão alinhados, se somam. Então, as marés ficam muito mais intensas. E aí a gente chama de maré de Cisígia, quando isso ocorre. A gente pode ver aqui uma lua cheia, né? Já que ela, para estar em alinhamento, você teria ela nessa fase, né, a iluminação dessa forma. Por isso que era importante a gente entender as fases, entender rotação, entender tudo que a gente viu na Lua, pra gente entender então as marés. Essa força. Quando ocorre marés mais brandas, é justamente o oposto. Aqui é uma intensificação das marés, são marés muito intensas. Aqui nas marés mais brandas, a Lua ela se encontra posicionada a 90 graus do Sol, e essas forças, ambas forças gravitacionais, vai ocorrer o contrário, né? Ao invés de se somarem, elas vão se neutralizarem um pouco. Então, você vai ter marés mais brandas ocorrendo nesse caso. Mas voltando então, a gente entendeu como funcionam as marés, né? As marés, a relação da gravidade, das marés, da Lua, do Sol exercendo essa gravidade. Mas voltando ao nosso questionamento, se não houvesse a Lua? Bom, sem a Lua, a rotação do nosso planeta aumentaria. Começaria por aí, que a gente tem toda uma interação com esse corpo celeste. O nosso dia teria em média uma duração de 8 horas. Seria muito curto, né? Os nossos dias. Com uma rotação mais rápida, a gente teria ventos mais fortes. Ventos em torno de 100 milhas por hora ocorreriam diariamente, e os furacões seriam muito mais nocivos do que são atualmente. Ventos fortes, eles não favoreceriam formas de vidas que não são estabilizadas através do seu peso, com corpos largos ou raízes profundas. Um exemplo que a gente traz, que entra nessa vida que não seria favorecida em um planeta que não houvesse Lua, são as palmeiras. Elas seriam um ser vivo improvável de ocorrer em um planeta sem Lua, por terem raízes superficiais. Elas seriam facilmente derrubadas por esses grandes ventos intensos. E, claro que pensando evolutivamente, elas não chegariam a nem existirem, justamente porque não seria um ambiente propício. Mas caso a Lua sumisse de uma hora para outra, assim, um exemplo, elas seriam as primeiras, né, uma das primeiras, um dos primeiros seres vivos a caírem fora. Bom, as marés lunares, elas também são as responsáveis por terem preenchido os primeiros oceanos com elementos químicos necessários para a vida. Interessante a gente pensar nisso. Esses elementos químicos que seriam preenchidos através das marés lunares, né, você teria esse preenchimento, eles sofreriam então a radiação solar, e aí a gente teria todo aquela né, desenvolvimento da vida. Isso ocorreu justamente por causa das nossas marés lunares. Mas, se a gente não tivesse Lua, tivesse somente as marés exercidas pela gravidade do Sol ocorrendo, né, o que aconteceria? Um atraso de milhares de anos para ter um enriquecimento dos mares com os elementos químicos necessários à vida que a gente tem. Sozinho, a gravidade que o Sol exerce, as marés solares, elas não conseguiriam enriquecer tão rápido quanto as marés lunares foram capazes. Então, provavelmente a gente teria um tempo bem mais longo para a vida evoluir nesses casos. E aí, chegando ao final da nossa aula, o valor atual constante do ângulo de inclinação do eixo da Terra é de 23,5 graus. E isso ocorre porque que a gente tem esse valor constante do ângulo, graças à atração gravitacional entre a Lua e a Terra. Essa estabilidade, esse valor constante, eles nos proporciona um clima razoavelmente constante e previsível, que a gente chama de estações do ano, né? Estações do ano, que é justamente esse clima com as diferentes características compondo.
Se a Lua ela não existisse, esse eixo constante que a gente, né, essa ação gravitacional entre a Lua e a Terra, ela não existiria. Esse eixo oscilaria frequentemente, esse valor constante do ângulo estaria toda hora oscilando. E assim como Marte, que não tem um satélite, né, ele faria com que essa oscilação ocorresse. E aqui na Terra o nosso clima razoavelmente constante e previsível não ocorreria, né? A gente não teria essa separação das estações do ano, por exemplo. E a aula é isso, nossa bibliografia. Muito obrigada, curtam, sigam as nossas redes sociais e tem temática nova semana que vem. Até mais.